Que Deus maravilhoso, não é verdade? Que Deus tremendo. Obrigado. Isso é para tocar o coração da gente, né? Quando você pensa assim que Ele te amou dessa maneira, quando a gente pensa Ele contando lá as ovelhinhas, dizendo, olha, está faltando o João, está faltando o Pedro, está faltando o Antônio, está faltando a Maria. Aí Ele pega e vai atrás da ovelha que está longe, que está distante. Não é verdade? Você é essa ovelha que o Senhor foi atrás para resgatar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje vamos dar continuidade, que a nossa irmã Ivna começou a falar semana passada. A mulher Cirofenícia, sei que já ouviram bastante, vamos ouvir um pouquinho mais nessa noite sobre essa história incrível dessa mulher que tem tanta coisa para nos ensinar. Amém? Então pode colocar aí, por favor. Mulheres frágeis, poderosas em Deus. E realmente essa mulher parecia muito frágil. Muito frágil por quê, pastor? Nós vamos ler a história dela mais uma vez? Pode passar. E aí, está lá em Marcos capítulo 7, versículo 30. Não apenas Marcos, mas Mateus também fala sobre ela, mas nós vamos nos basear no que está escrito aqui em Marcos 7, tá certo? Diz assim, Jesus saiu daquele lugar e foi para onde? Para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Onde é que ficava Tiro e Sidom? Fazia parte de Israel? Não fazia parte de Israel. Jesus saiu. Ele foi para um lugar porque ele precisava, o quê? Descansar com seus discípulos. Mas olha que coisa linda. Contudo, ele foi para lá porque ele não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo sua presença. Aleluia! Ele não conseguiu manter em segredo sua presença. Sabe o que quer dizer? Quando o Senhor está presente, a gente percebe. Não tem como esconder a presença do Senhor, gente. Quando Ele vem, as coisas mudam, a atmosfera muda, a situação muda. E a Bíblia diz que não teve. Não é que Ele não quis, Ele não teve. A presença estava ali. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu gosto dessa mulher, porque ela faz algo assim que nos ensina poderosamente. Nós como cristãos, nós precisamos aprender com essa mulher, como extrair, como obter o milagre. Às vezes falta na gente essa determinação, essa visão que essa mulher grega, cirofenícia, ela teve, quando ela estava com um problema, ela estava com uma situação difícil, ela estava com a filha endemoniada, não tinha remédio desse jeito, não tinha curandeiro que resolvesse, não tinha despacho, macumba, não tinha nenhum trabalho que pudesse resolver o problema dela, e ela vai até Jesus. Então ele disse, por causa desta resposta. Eu pergunto, por que a filha dessa mulher foi curada, foi liberta? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe dizer? Foi por causa da resposta que a mãe deu. A resposta que você dá vai determinar se você vai receber um milagre ou não. Jesus disse, olha, foi por causa desta resposta. Vocês estão entendendo? Tem respostas que nós damos para o Senhor que liberam milagres. Tem respostas que você dá que libera milagres. O Senhor às vezes coloca questionamentos, coloca coisas, situações diante de você, mas Ele espera da sua parte uma resposta. E se você dar a resposta, essa resposta ela libera milagres.
Por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado. Amém? O demônio já tinha deixado. Quando ela chegou lá, o demônio já tinha caído fora. Que hora que o demônio caiu fora? Vocês sabem? Hein? Que hora que o demônio saiu? Gente, hoje é culto de estudo. Que hora o demônio saiu? Quando Jesus disse assim, pode ir para casa, o demônio já saiu. Naquele momento, ele falou, o demônio já saiu. O demônio já saiu, pode ir para casa. Aleluia! O Senhor não estava nem perto, mas ele deu uma ordem. No mundo espiritual não tem distância, querido, no mundo espiritual não existe distância. Certa vez, um oficial estava com um servo doente, ele foi, pediu que Jesus curasse, Jesus estava indo e de repente ele manda outro recado, disse, ó, não precisa o Senhor ir até minha casa, mas dê uma ordem, e o meu servo será curado. Mesmo à distância, Jesus deu uma ordem, e aquele servo foi curado. Porque no mundo espiritual não existe distância. Amém? Então naquele momento que Jesus disse, o demônio já saiu, o demônio saiu. Mas pode passar, por favor. Quem é essa mulher? Então a Ivna já passou todo o contexto histórico, puxou toda a genealogia da mulher, né? Falou do contexto histórico, cultural, a exegese e tudo mais. Hoje nós vamos simplificar aqui, vamos deixar esses estudos teológicos com a Ivna, e vamos aqui, quem é essa mulher? Qual é o nome dela? Ela não tem nome, não aparece o nome dela, ela não tem pedigree, porque ela não é judia, ela não tem pedigree, ela não é judia, ela não faz parte do povo de Israel, ela não tem amigos influentes. Vocês lembram? Teve um caso lá em Marcos capítulo 2, em que os amigos levaram o paralítico até Jesus, mas aqui, essa mulher, ela não tem amigos, e ela não tem pessoas com QI, pessoas com quem indique, né? Ela tem uma pessoa influente, tem um André, tem um Felipe, que poderia indicar, mas ninguém indica, ela não tem pessoas assim. Ela tem uma necessidade, e ela está determinada a conseguir a cura da sua filha. Então são essas coisas que a Bíblia mostra sobre essa mulher. Ela é uma Maria ninguém, uma Joana ninguém, mas ela está determinada a conseguir o milagre, mesmo não tendo pedigree, mesmo não tendo amigos influentes, mas ela tem uma necessidade, e ela está determinada, ela diz, eu vou conseguir a cura da minha filha. Sabe, nós precisamos de pessoas determinadas, porque determinação, gente, fala de foco. Determinação fala de foco. Tem muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós desejamos, porque nós não temos determinação, nós não temos foco. Às vezes ficamos, eu quero isso aqui, não quero isso, eu quero aquilo outro, não, eu quero aquilo outro, não, eu quero aquilo outro. Pessoas que têm dificuldade de se concentrar e saber realmente o que querem. Mas essa mulher, ela sabia, ela queria a cura da filha. E ela não sairia dali sem a cura da filha. Marcos não fala, mas os outros evangelistas, eles falam o quê? A mulher começou a gritar, ela começou a falar, e os próprios discípulos, eles começaram a dizer o quê? Jesus, manda essa mulher se calar. Ela estava gritando, ela estava incomodando, as pessoas mandaram que ela se calasse, mas ela perseverou, ela estava determinada. Querido, se você quer alcançar um milagre, você precisa ter determinação no coração. Você sabe que às vezes o Senhor permite um tempo, para ver quanto tempo realmente você quer aquilo? Porque a palavra do Senhor diz assim, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Existe um tempo onde você vai mostrar a sua determinação no teu coração, e Deus muitas vezes vai permitir que isso aconteça na sua vida. Pode passar. O que você faz com aquilo que ouve? O que a gente faz? O que você faz com aquilo que você ouve?
Porque a mulher estava em casa, estava lá na região dela, e ela ouviu que Jesus de Nazaré, que Jesus que estava fazendo milagres na terra de Israel, no país vizinho, ali nas terras vizinhas, que Jesus agora, ele estava ali, na cidade dela, pertinho da casa dela, e ela ouviu aquilo, e a pergunta é, o que você faz com aquilo que você ouve? Gente, quantas pessoas ouvem tantas coisas, mas não fazem nada? Quantos crentes vêm todos os domingos das igrejas, vêm todas as quintas-feiras, as quartas-feiras, ouvem coisas tremendas, ouvem coisas maravilhosas, ouvem tesouros, essas pessoas ouvem coisas poderosas, mas não fazem nada com o que ouve. Elas não fazem nada com o que ouve, mas aquela mulher, ela ouviu, aquele que cura, aquele que abre os olhos dos cegos, aquele que faz os surdos ouvir, aquele que levanta paralíticos, aquele que ressuscita mortos, ele está aqui. O que ela faz? O que ela faz, gente? Ela vai atrás dele, ela diz, é hoje a minha filha vai ser curada, porque eu vou atrás desse homem. Ela pegou aquilo que ela ouviu, e ela colocou para praticar. A gente já viu isso aqui, Provérbios 14, 23, diz assim, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar levará a pobreza, só falar leva a pobreza. Já imaginou ela ficar em casa, oh que coisa linda, como Jesus é poderoso, Jesus criou os céus, Jesus ele é o verbo de Deus, e ele criou os céus, criou a terra, através dele tudo que foi feito se fez, ele é a teofania no Antigo Testamento, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, e ela começa a falar o que ele é, mas ela fica em casa, e a filha endemoniada. Muitas vezes, nós como cristãos fazemos isso, nós começamos a falar tantas coisas, mas não agimos em conformidade àquilo que nós estamos ouvindo. Mas aquela mulher pegou o que ela estava ouvindo, e ela decidiu ir até ali. Tiago 1, 22 a 24 diz o quê? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar a si mesmo, logo esquece a sua aparência. Quem ouve e não coloca em prática é como alguém que se olha no espelho um instante e já esquece. Quantas pessoas elas entram na igreja, elas ouvem a palavra, mas não colocam em prática? Eu pergunto, essa palavra tem algum efeito? Essa palavra funciona? Vai funcionar? Não vai funcionar. Diga para o seu irmão, não funciona. Querido, a palavra, preste atenção, porque a palavra, por mais simples que ela seja, mas se você colocar ela em prática, ela funciona. Por mais poderosa que a palavra seja, mas se você não colocar em prática, ela não funciona. Aquela mulher recebeu tão pouco, ela recebeu um testemunho. Ela recebeu o testemunho de que Jesus de Nazaré, que Jesus que curava, estava ali. Mas ela colocou em prática, ela disse, eu vou atrás dele. E hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Ela foi lá, atrás de Jesus. Às vezes você recebe tanto, coloca em prática o que você está ouvindo. Amém? Pode passar. Busque o lugar onde está a presença do Senhor. Ele não pode se ocultar daqueles que o buscam de todo o coração. Perceba, a Bíblia diz que Jesus não pôde esconder a presença. Se você procura Ele de todo o coração, Ele não pode se esconder. Amém? Você ouviu isso? Se você o buscar de todo o coração, Ele não pode se esconder. Ele vai se revelar para você. Pastor, para quem Jesus vai se revelar? Para quem o busca. Jeremias 29, 13, o que está escrito? Alguém pode ler aí em voz alta de trombeta? Quem consegue ler aí? Jeremias 29, 13. Quem não tiver com sono abrindo a boca. Tem alguém? Aleluia! O Senhor está dizendo, ei, você quer me encontrar? Você quer me encontrar? Me busca de todo o coração.
Se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Pastor, eu não estou encontrando Deus. Eu procuro ser uma pessoa bastante lógica, gente. Um crente lógico, pastor, é. Ou a Bíblia está mentindo, ou você não está buscando a Deus de todo o coração. E eu fico com a opção B. Você não está buscando a Deus. Porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem ninguém que busque a Deus de todo o coração que não o encontre. Amém? Aleluia! O que é que diz Mateus 7,7? Nós falamos. Outra pessoa, leia aí em voz alta e forte. Mateus 7,7. Eita glória! Eita glória! Tem crente nesse lugar? O que é que o Senhor está dizendo? Pedir e será concedido, buscar e você vai encontrar, bata e a porta vai se abrir. Diga para seu irmão: bata e a porta vai se abrir. Aleluia! Aleluia! Querido, bata e a porta vai se abrir, mas é para buscar de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Não dá para ele esconder a presença dele de você. Se você o busca, sabe? Mas ele gosta. Nós temos um Deus que brinca conosco de esconde-esconde. Eu já falei aqui uma vez. Nós temos um Deus que gosta de brincar conosco. Mas quando a gente quer encontrá-lo, ele faz como eu faço às vezes com o Léo. Às vezes eu vou para trás da cortina e deixo meus pés do lado de fora. Por que, pastor, você faz isso? Para ficar fácil dele encontrar. Deus faz isso com a gente. Ele deixa uma pista. Deus dá uma dica para que você possa encontrá-lo. Amém? Pode passar. Venha com atitude correta. Mas Ele concede graça maior. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus, o que Deus faz? Se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Como foi que essa mulher chegou até Jesus? Volta aí o primeiro slide, aí, onde tem um texto, por favor. Depois, isso. Como foi que ela chegou até Jesus? De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Gente, essa é a atitude correta. Ela se jogou nos pés dele. Esse é o termo para adoração. Outras versões você pode ver, ela o adorou. Ela se prostrou diante dele, ela se lançou aos pés dele. Essa é a atitude correta. Pode voltar para onde estava. Essa é a atitude correta. Ela vai e ela se lança. Ela não vai com soberba, não vai com arrogância, com prepotência. Ela vai com humildade, ela vai com o coração sedento. Ela se lança aos pés, porque ela sabe diante de quem ela está. Você sabe diante de quem você está? Você sabe o Deus que você serve? Você sabe o poder que há nele? Se você sabe, se lance aos pés dele. Foi isso que ela fez. E a Bíblia diz que Deus concede maior graça. Você sabe o que Deus faz? Quando você chega com atitude de humildade, como essa mulher chega, Deus olha para você e diz assim: eu vou favorecer meu filho, eu vou conceder uma graça. As pessoas até hoje usam esse termo, né? Eu vou te conceder uma graça. Eu vou te conceder uma graça. Agora a melhor coisa é você ouvir Deus dizendo: eu vou te conceder uma graça. Quantos querem que receberam a graça de Deus? Amém? Deus disse: chegue com humildade. Chegue diante de mim.
Essa mulher chegou e ela se lançou aos pés dele. Ela abriu a porta do coração de Jesus. Ela entrou, ela colocou a chave certa, a chave da humildade. Ela se lançou aos pés dele. Provérbios 16, 18, diz o quê? Marca isso na sua Bíblia, se não está marcado ainda. Agora um homem, né? Duas mulheres já leram, agora um homem vai ler, né? Vamos lá, cadê os homens? Exatamente. Soberba precede a ruína. Altivez do espírito precede a queda. Eu só lembro de Adolf Hitler. Ele disse: vou conquistar o mundo. Aí foi invadir a Rússia, veio o inverno russo e acabou com o exército alemão. Hitler perdeu a guerra. A soberba precede a ruína. Ele foi arruinado, cometeu suicídio, veio a ruína. Querido, é sempre assim, soberba precede ruína. Pessoa soberba, você pode, daqui a pouquinho ela vai cair, vai ter queda. Eu acho engraçado, às vezes, há um tempo atrás o pessoal brincava muito de dama aqui, né? E tinha casos que estava o jogo quase terminado assim. Aí o outro dizia: já ganhei o jogo, já ganhei, já começava até a rir, a zombar. Gente, vocês acreditam que tinha uma reviravolta? Já aconteceu de ter reviravolta e a pessoa perder? A Ivna, coitada, já falavam dela: ó, essa é uma coitada. Teve um irmão que disse: essa aí até bebo, ele quis dizer assim, até bebo ganha dela. E não é que o irmão perdeu? Já pensou? Por quê? Soberba precede a queda. Pode passar. Então, venha, a gente precisa ir até ele com a postura correta. O que ela fez? Ela se lançou. Você tem um problema, você tem uma dificuldade, você ouve, você age, você não fica só guardando a palavra, você toma uma atitude, e você chega com a atitude correta, da forma correta. A súplica libera fé para o milagre. Aquela mulher estava suplicando e ela foi ouvida. Eu já falei aqui no outro estudo sobre o poder da súplica. Porque quando você suplica, quando você clama, você está colocando todas as suas emoções, todas as suas forças, você está colocando todo o seu ser para fora. Você está colocando o seu ser para fora. E aquela mulher, ela estava naquela angústia, e ela começa a suplicar a Jesus. Salmo 50, versículo 15, diz o quê? Clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Eita glória! Tem crente nesse lugar? Amém? Amém? O que Deus está dizendo? Clama a mim. Quantos creem nisso? Clama a mim no dia da tua angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Eita, Deus tremendo. Eu não sei você, mas eu creio nisso. Eu creio que às vezes nosso coração está apertado, às vezes está doendo, às vezes a gente não sabe o que faz. Sabe o que você faz? Entra no teu quarto e clame a Deus, clame na tua angústia. Deus está dizendo para você clamar, é para você clamar mesmo. No dia da tua angústia, quando o sapato apertou, você não sabe o que fazer da vida. Antigamente você ia para o bar e ficava ouvindo aquelas músicas, né? Garçom, nessa mesa de bar. Não era? Antigamente você ia do 1 ao 51, né? Mas hoje não. O que você tem que fazer? Você entra no teu quarto, entra no teu lugar secreto, você clama, e você pode chegar diante de Deus, e diga que foi o pastor que falou, diga, Senhor, o pastor disse que se eu clamar na minha angústia, o Senhor vai me ouvir, então eu vou clamar ao Senhor, amém? Porque a palavra do Senhor está dizendo. Olha o que diz, Salmo 18, versículo 6, no meu desespero, o que eu fiz no meu desespero? Eu pergunto, o que os crentes fazem hoje no desespero? Irmãos, o que os crentes hoje fazem no desespero?
Sabe, tem crente que vai para o antigo Facebook, aí coloca um monte de coisa no Facebook, descarrega tudinho no Facebook. Outros mais modernos estão indo para o Instagram, outros para o TikTok, outros tem agora, como é o nome? Thread? Alguma coisa assim, não sei o que é, nem uso ainda. Thread, é? Gente, não é, o caminho é, no meu desespero, clamei ao Senhor. A igreja precisa voltar a clamar ao Senhor. Os crentes precisam voltar a clamar ao Senhor, amém? Nós precisamos voltar a clamar ao Senhor. No meu desespero, clamei ao Senhor por socorro, ao meu Deus. Do seu templo, o que Ele fez? Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença, seus ouvidos me deram atenção. Eu não sei você, mas quando eu penso, a minha voz entrando no Santo dos Santos, Deus ouvindo e me dando atenção com seus ouvidos, é tremendo isso. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela clamou, na angústia dela, ela clamou a Jesus, e ela foi ouvida, amém? Next. Tenha determinação. Às vezes o Senhor vai pô-lo à prova, para saber o quanto você realmente deseja o milagre. Você entendeu isso? Tem crente que não gosta dessa parte, mas Deus prova os corações. Provérbios 17, versículo 3 diz o quê? O crisol é o quê? Alguém pode ler? Alguém está lendo bem baixinho aí. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Diga para o seu vizinho, Deus prova teu coração. Eu não sei se você gosta dessa notícia, mas Deus prova os corações. Crisol é usado para provar prata, forno prova ouro, mas quem prova os corações é o Senhor. Amém? Você sabe que aquela mulher foi provada, porque ela chega para Jesus e diz: Jesus, cura minha filha, Jesus, cura minha filha. Aí Jesus olha para ela e diz: minha filha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele estava provando aquela mulher. Amém? Ele estava provando, para que se manifestasse o que havia dentro do coração dela. E muitas vezes Deus prova você. Essa história se repete todos os dias. Deus prova também o teu coração. Eu, o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, Ele sonda o coração, Ele sonda a mente. E Ele vai trazer à tona o que tem dentro de você. Amém? Com essas provações, Ele vai trazer à tona o que tem dentro de você. Pastor, isso é bom ou é ruim? O que vocês acham? O que vocês acham? É bom ou ruim? Depende do que tem dentro de você. Porque quando o fogo vier, virá à tona o que tem dentro de você. É mais ou menos aquela história que a gente diz aqui, né? Você vai caminhando e pum! Aquela topada que a unha do dedão voa. Pum! Aí o que é que você diz? O que é que sai da sua boca nessa hora? Eita, a glória, é? Oh, que bênção, que irmã crente, glória a Deus. Glória a Deus, tem gente crente nesse lugar. Amém? Tem outros que falam em línguas, é? Oh, que coisa linda, tudo crente aqui, que coisa linda os crentes, ó. Você está entendendo? Nessa hora, o que tiver aí dentro, vem para fora. Vem para fora. Jesus prova o coração, e Ele vai manifestar o que tem dentro de você.
Aquela mulher tinha um desejo dentro dela. Se ela precisasse ser cachorrinha para que ver o milagre acontecer na vida da filha dela, ela seria. Se ela precisasse se humilhar, ela ia se humilhar. Se ela precisasse quebrar todo o orgulho, ela ia quebrar. Mas ela ia ver o milagre acontecendo na vida da filha dela. Aleluia! Lembre, o Senhor, Ele sonda. Às vezes nós oramos e dizemos assim: Deus, prova, Senhor, sonda o meu coração. Às vezes os crentes pensam que Jesus vai chegar assim para ele de madrugada, vai dizer: vem aqui, meu filho, entra aqui nessa máquina, porque eu vou sondar teu coração agora. Não, não é assim que Jesus sonda, que esquadrinha. São com as situações que acontecem com você, as situações do dia a dia, como as pessoas te tratam, como você responde, como as pessoas te tratam, quando as pessoas falam de você, como você reage quando as pessoas falam de você, quando as pessoas te distratam, como você reage quando as pessoas te distratam, quando as pessoas te magoam, como você reage quando as pessoas te magoam. Tudo isso traz à tona o que está dentro de você. Quem está entendendo? Às vezes a gente fica pensando que Jesus vai fazer assim: vem aqui, meu filho, entra nessa máquina, eu vou provar teu coração. Às vezes você ora, diz: Senhor, trabalha na minha vida. Aí Ele começa a trabalhar e você não entende. Ele começa a te mostrar o quanta coisa tem aí dentro que precisa ser colocada para fora, lixo que precisa ser colocado para fora, e você não entende. Ele sonda e examina os corações. Pode passar. Use a palavra que o Senhor disse. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Você sabia que o Senhor está vigiando para que a palavra dele se cumpra? Jesus disse que não vai passar um tio, nem um jota, nem a menor letra das Escrituras, sem que tudo se cumpram. Deus vela sobre a palavra dele, para que a palavra dele se cumpra. Ele vela. Aí Jesus diz assim: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus está fazendo o quê? Uma comparação. Ele está comparando uma mesa com um pai de família, que ele coloca o alimento na mesa, e aí tem uns cachorrinhos ali no chão, e os filhos estão comendo. Nenhum pai pega o prato do filho e diz assim: vou pegar teu prato e vou dar para o cachorrinho. Alguém faz isso? Não, não vai deixar filho com fome para alimentar o cachorrinho. Mas quem aqui já estava comendo aquela carne gostosa e a carne caiu e o cachorrinho foi lá e pegou a carne? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Aquela mulher disse: tudo bem, Jesus. Jesus, o Senhor não está dizendo que milagre é como, veja bem, o raciocínio da mulher. Jesus, o Senhor não está dizendo que milagre é como sentar à tua mesa e comer e receber os milagres? Eu não sou judia, eu não posso sentar à tua mesa, mas como cachorrinhos que ficam ali aguardando, quando migalha cai. Os cachorrinhos não comem, Jesus? Eu quero uma migalha caída da tua mesa, e a minha filha vai ser curada. Aleluia, aleluia. Nessa hora eu fico imaginando Jesus olhando para aquela mulher e dizer: uau, é isso mesmo, era isso que eu queria de você, era isso que eu queria que você colocasse para fora isso, essa fé, essa determinação, essa certeza. Você entendeu, você pegou a palavra que eu falei. Gente, Deus, Ele é tão poderoso, que Deus não fala qualquer coisa. Por que Deus não fala qualquer coisa? Alguém sabe por que Deus não fala qualquer coisa? Porque Ele cumpre o que fala. Tudo que Ele fala acontece. Imagine que você tivesse o poder de tudo que você falasse acontecesse. Eu pergunto, você falaria do jeito que você fala hoje? Se você tivesse o poder de tudo que você falar acontecesse, seria bênção ou maldição? Seria bênção ou maldição?
Aí a Diana, de repente, está lá e o Elias faz raiva para ela e diz: seu cabeça de melão. Cabeça de mamão. Puf! Está lá Elias e cabeça de melão, de mamão. Já pensou? Mas, se você andasse com uma pessoa e você soubesse que essa pessoa, tudo que ela falasse, ela cumpriria, você atentaria para cada palavra que essa pessoa falasse. Eu vi a história de Napoleão Bonaparte. O cavalo dele começou a pular, a saltar, e ninguém segurava o cavalo. Um soldado do exército foi lá e conseguiu segurar o cavalo. Um soldado. Aí Napoleão disse para o soldado assim: bom trabalho, capitão. Sabe o que o soldado falou? Sabe o que o soldado disse? Ele disse: de qual batalhão? O que o soldado fez? Pegou a palavra que Napoleão falou. Se Napoleão chamou ele de capitão, é porque ele era capitão. Você entendeu? Você precisa tomar a palavra que o Senhor está falando para você. Em nome de Jesus. Você entendeu? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Bem forte. Gente, parece que a pastorinha salgou alguma coisa, né? Já é o segundo copo que eu estou aqui comendo. Acho que foi o cuscuz. Ah, não foi o cuscuz hoje não, então foi a carne. Não, volta lá. Veja o que está escrito, Isaías 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Eu gosto dessa versão. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: vocês que fazem o Senhor lembrar. Vocês que fazem o Senhor lembrar. Eu pergunto, Deus se esquece? Deus se esquece, sim ou não? Deus sofre de Alzheimer? Claro que não. E por que a Bíblia diz que tem que ter pessoas que estejam lembrando o Senhor? Por que a Bíblia diz isso? Porque é assim que funciona a oração, a intercessão, o clamor. Faça a Deus lembrar as suas promessas, porque aquilo que Ele falou vai se cumprir na tua vida. Amém? Faça o Senhor lembrar as promessas. Então eu preciso estar no muro, fazendo o Senhor lembrar. Senhor, quando você ora, você diz: Senhor, o Senhor diz que a bênção do Senhor habita na casa do justo. Senhor, eu quero a tua bênção na minha casa, na minha família. E você começa a trazer diante do Senhor aquilo que Ele falou para você. Aquela mulher, ela disse: Senhor, o Senhor está falando que eu sou cachorrinha? Tudo bem, eu sou cachorrinha, eu pego a tua palavra, mas os cachorrinhos comem das migalhas, eu tenho o direito de comer pelo menos da migalha. Eu quero uma migalha, eu quero a cura da minha filha. Aí Jesus disse: por causa desta palavra, foi por causa do que você falou. Tem pessoas que estão colhendo coisas ruins, péssimas, por causa da palavra que estão falando. Tem outras pessoas que estão colhendo coisas maravilhosas, por causa da palavra que estão falando. Eu pergunto: o que você está colhendo? Por causa da palavra que você está dizendo. Pode passar. Confie na palavra que o Senhor liberou e veja o milagre. Números 23, 19. Deus não é homem para que? Nem o quê? Para que se? Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aqui em Lagarto, muita gente, ou de um lado ou de outro, já recebeu promessa de político, não já? Teve gente que já se decepcionou com as promessas do político? Alguém aqui? Alguém aqui? Por quê? Muitas vezes eles prometem e não cumprem, não fazem. Mas se Deus falar algo para você, descansa, porque Ele vai cumprir o que Ele falou. Ele não é homem para que minta, nem político para que se arrependa.
aquilo que Ele fala, Ele vai cumprir. Amém? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher, gente, ela confiou na palavra que Jesus disse. Quando Jesus disse assim, pode ir para casa, a tua filha já está curada. O que foi que ela fez? Ela deu meia volta e saiu correndo. Ela foi para casa. Por quê? O que ela fez? Ela abraçou a palavra, ela creu na palavra, ela acreditou na palavra. Às vezes tudo o que você precisa, querido, é abraçar a palavra, receber a palavra, crer na palavra. Tem alguém me ouvindo? Estão ouvindo aí atrás? Amém? Você precisa abraçar, crer na palavra. Aquela mulher, ela fez isso, ela creu na palavra, ela abraçou a palavra. E se não for assim, você não consegue agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu pergunto, Jesus recompensou essa mulher? Sim ou não? Sim. Ela foi recompensada, porque ela o buscou. Ela buscou com fé, buscou com fé. Ela buscou com humildade, buscou com humildade, se lançou aos pés dele. Ela clamou, ela suplicou, ela foi ouvida, porque o Senhor disse, clama a mim e você vai ser ouvido. Ela foi humilde e o Senhor estendeu a graça sobre ela, porque Ele diz que Ele favorece quem é humilde. Ela teve determinação no coração, ela foi rejeitada pelos discípulos, mas ela continuou ali clamando, e ela recebeu a palavra do Senhor, e ela saiu dali, crendo no milagre dela. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas eu sei que isso não é apenas um conto antigo, uma história antiga. Essa é a palavra do Senhor. Amém? E eu quero convidar você a se colocar de pé, para que você possa colocar diante do Senhor aquilo que você precisa colocar. Creia num Deus de milagre. Creia que Ele continua curando. Creia que Ele continua libertando. Aquela mulher não tinha visto a filha liberta. Ela não viu, você prestou atenção nisso? Ela não viu. Talvez ela pudesse dizer, não, eu não estou vendo, eu quero que o Senhor vá na minha casa, comigo. Ela não, Ele falou, eu acredito no que Ele disse. Antes de você ver, você precisa crer na palavra que o Senhor disser. Preste atenção, por favor. Antes de você ver, você precisa crer na palavra que o Senhor disser para você. Quantos querem ver milagres? Então comece a crer na palavra que o Senhor disser para você. Comece a crer. Por que aquela mulher recebeu o milagre? Jesus disse, por causa da tua resposta. Nessa noite a pergunta é, qual é a resposta que você vai dar para o Senhor? Diante das adversidades, dos problemas, qual é a resposta que você está dando para o Senhor? Em nome de Jesus. Estenda uma das suas mãos. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que os homens levantem mãos santas aos céus. Levante uma das suas mãos aos céus. Comece a louvar o Senhor no teu coração. Comece a exaltar o Senhor no teu coração. Aquela mulher não tinha pedigree, ela era uma Joana ninguém. Não importa se você é uma pessoa conhecida na igreja, se você não é conhecido, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem status social, se você não tem status social, não importa se é a primeira vez que você entrou aqui nessa igreja, não importa. A questão é, como é que você se chega diante dele? Você está buscando a presença dele? Você quer a presença dele? O mesmo Jesus que se compadeceu daquela mulher, Ele está aqui nessa noite, e Ele se compadece de você. Ele se compadece de você. Então, clame a Ele. Clame. Porque o milagre do Senhor quer alcançar a tua casa. O milagre do Senhor quer alcançar a tua família.
quer alcançar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, a tua filha. Aquela mulher clamou pela filha dela, e Jesus disse: mulher, pode ir, a tua filha já está liberta. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, estamos clamando aos céus essa noite. Nós clamamos ao Senhor. A tua palavra, Senhor, nos mostra que o Senhor se compadeceu daquela mulher, e não existe uma pessoa que se achegue diante do Senhor, não existe uma pessoa, Senhor, que clame e não seja ouvida. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para clamar e para te pedir, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura, envia a palavra de cura, Senhor, porque nós sabemos que no reino espiritual não existe distância, não existe distância. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alcança agora essa pessoa que está aqui, essa pessoa que ficou em casa, essa pessoa que está em outro estado, em outra cidade, não importa onde ela esteja agora, nem mesmo em outra nação da terra. Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Alcança agora com o Teu poder. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós Te louvamos, porque nós não precisamos comer das migalhas, porque o Senhor nos chama para sentar à mesa contigo. E em nome de Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo. Pode baixar um pouquinho. Eu quero que você ore comigo. Diga assim: Pai, eu te agradeço. Toda a igreja diga: Pai, eu te agradeço, porque eu posso sentar à tua mesa. E nesta hora, sentado à tua mesa, eu tomo o pão da cura, e eu me alimento desse pão, e eu recebo cura. Eu tomo, Senhor, o alimento da libertação para a vida do seu filho, da sua filha, a vida do seu esposo, a vida do irmão seu. Tome esse pão agora para essa pessoa, e em nome de Jesus comece a comer desse pão e receber por essa vida, receber por ele. Comece a declarar: Senhor, eu recebo pão de libertação pela vida de fulano, pela vida dessa pessoa. Eu recebo pão de cura, eu recebo o alimento, Senhor, da libertação, eu recebo o alimento do livramento, Senhor, agora, em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para comer das migalhas, nós fomos chamados para sentar à mesa. Mas se aquela mulher, ela comeu de migalhas e recebeu o milagre, eu profetizo que muito mais acontecerá na sua vida hoje, em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, que cadeias se quebrem, sejam quebradas, cadeias sejam quebradas, cadeias sejam quebradas, correntes sejam despedaçadas agora, milagres comecem a acontecer agora, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda opressão, espírito maligno, você que oprime essa vida, no poder, na autoridade do nome de Jesus, nós te ordenamos: fora, foi, sai, sai, sai agora, em nome de Jesus, sai. Nós liberamos palavra de cura, de libertação, de vida, sobre cada uma dessas vidas, para o louvor da tua glória, Pai. Agora, agora, agora. Você que está aqui, levante suas mãos, levante seus braços para o alto e comece a receber cura, comece a receber cura em todo o seu ser. Receba cura agora. Você que tinha problemas nos rins, você que estava com pedras, você que estava com problemas na coluna, em nome de Jesus, onde havia um problema, onde havia uma dor, em nome de Jesus, comece a receber cura agora. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi falada e o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Em nome de Jesus, nós declaramos cura acontecendo, milagres acontecendo agora, no poder do nome de Jesus. Agora, 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 eu ordeno, espírito de enfermidade, solta essa vida agora, solta, 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 sai, 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 sai.
Em nome de Jesus. 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 Encha-se do Espírito agora. Comece a ser cheio do Espírito Santo. Beba do cálice. Beba da presença do Senhor. Comece a beber da presença dEle, da mesa dEle. Tem um cálice preparado para você. Comece a ser cheio do Espírito Santo. Comece a ser cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Comece a ser cheio do Espírito. Eu profetizo o Senhor ungindo sua vida com óleo de alegria. Toda depressão, toda angústia, toda dor, em nome de Jesus, dê lugar à alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por aquela mulher que não tinha nome, mas nos ensina tanto, Senhor. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vai chegar.